Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, dando graças. Serei um vivo santuário ao Senhor. Foi o Senhor por sua graça. Bem-vindo a este seu canal Palavras de Vida. Meu nome é Javier Vargas, membro e pregador da Igreja de Cristo. Continuamos com a segunda edição deste estudo sobre a igreja. Você que está seguindo o canal deve estudar com muito cuidado e com sua Bíblia aberta. Hoje o mundo está se modernizando, assim também surgem novas igrejas adaptando-se às correntes do mundo. E isso vem acontecendo antigamente em todos os tempos da igreja. Muitas vezes vemos igrejas transformadas em negócio religioso com fachada de verdadeira igreja de Cristo, apresentando novas interpretações das Escrituras. Não cansamos de nos surpreender, meus irmãos, com a capacidade que algunos desses líderes têm de inovar com o único objetivo de atrair o maior número de pessoas para seus fins comerciais. E quando falo com fins comerciais, não o faço para desacreditar, não. Pois é evidente que muitos desses dirigentes servem por amor ao dinheiro e não pelo amor da obra que lhes foi confiada por Cristo à igreja. E todas essas mudanças são justificadas na premissa de que cada círculo religioso é livre para interpretar as escrituras à sua própria maneira. Portanto, a organização, o culto de adoração e as atividades que a igreja deve realizar está sujeita à forma como os líderes religiosos o interpretam. Em poucas palavras, meus irmãos, cada um é livre para fazer uma igreja à sua maneira. Então, a Bíblia para esses grupos religiosos não são importantes. Eu pergunto para você que me está ouvindo, de onde tiramos a ideia de que podemos interpretar as Escrituras à nossa maneira e fazer uma igreja como nós entendemos? Você lê tal coisa na Bíblia? Vejamos a exortação de Paulo a Timóteo em sua primeira carta, capítulo 4, versículos 13 e 16. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. O estudo é importante para permanecer na doutrina. O que significa a palavra doutrina? Está sempre relacionado à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino e que pode ser propagada de várias maneiras, através de pregação, opinião, de pessoas conhecidas, ensinamento. No cristianismo, meus irmãos, portanto, são os ensinamentos dados na Bíblia para instruir os seguidores de Cristo. Todo ensino que não concorda com a Escritura é falso ensino e falsa doutrina, e deve ser descartado porque pode levar à condenação de nossa alma. Podemos ver nas Escrituras que sempre que a igreja do Novo Testamento se afastaram do plano de Deus, foram condenados por Jesus Cristo. Vemos em Apocalipse as igrejas de Pérgamo e Tiatira foram repreendidas por sua convivência com o erro. A doutrina revelada não está sujeita à evolução, meu irmão, nem ao modernismo, não. Agora sim, depois desta introdução, vamos a dar início ao seguinte tópico de estudo. Quem é o fundador da igreja e em que tempo ela foi fundada? Existe apenas uma igreja verdadeira aos olhos de Deus.
e é a igreja descrita na Bíblia e foi comprada pelo sangue de Cristo. Leemos na Escritura o seguinte, Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A primeira coisa que vemos é que a verdadeira igreja foi edificada por Jesus Cristo. Ele prometeu aos apóstolos: eu edificarei minha igreja. A igreja edificada por Cristo tem sua fé, organização, culto e doutrina intimamente ligado ao ensinamento de Cristo, revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos. Portanto, a igreja é perfeita e não pode ser restaurada ou reformada. Desta forma, não tem autoridade para restaurar ou reformar a verdadeira igreja descrita na Bíblia. Uma igreja com falsos ensinamentos pode redescobrir as Escrituras, voltar às Escrituras, restaurar e reformar sua doutrina. Mas a igreja original é perfeita e ninguém pode reformá-la ou restaurá-la. Quando Cristo falou, edificarei minha igreja, ele usou o termo possessivo, minha igreja. A igreja pertence a Cristo, porque ele a comprou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Quando Paulo falou de várias igrejas locais, ele disse certa vez, as igrejas de Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 16, versículo 16. Saúden unos a otros con bello santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudação. A expressão a igreja de Cristo não é um nome próprio. É apenas um termo descritivo indicando que a igreja é propriedade de Cristo. Portanto, a igreja não foi edificada sobre Pedro, mas sim sobre a confissão de Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Cristo disse sobre esta pedra, ele não quis dizer pessoalmente para ele nem Pedro. Então, qual é a pedra? Certamente é a verdade que Pedro expressou, e sobre essa verdade a igreja foi edificada. E sobre essa verdade ela permanece até hoje, minha irmã. O verdadeiro fundamento do cristianismo é essa pedra, Jesus como Filho de Deus. Não apenas como um homem bom, como alguns ensinam, é a verdade que deve ser crida e confessada por cada pessoa a tornar um membro da igreja. Vamos a ver essa verdade na Bíblia. O que o eunuco precisava quando Felipe pregou o evangelho para ele? Atos capítulo 8, versículo 37. Disse Felipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesucristo é o Filho de Deus. Aqui podemos ver a confissão do eunuco naquela pedra onde a igreja seria edificada. Nosso Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus. Eu convido para você ler todo o relato do encontro de Felipe com o eunuco. Nos descreve perfeitamente o que uma pessoa precisa para ser salva e membro da igreja de Cristo. Ouvir, acreditar no Evangelho, arrepender-se, confessar a Cristo como seu Salvador e ser batizado para o perdão dos seus pecados e perseverar até o fim. Aqueles que acreditam, meu irmão, que a igreja foi construída sobre Pedro acreditam
que Cristo falou algo assim: Pedro, você é uma pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. A partir daqui inventam que Pedro foi o primeiro papa e que tinha supremacia sobre os outros apóstolos e também sobre toda a igreja. Mas Cristo não disse isso. A igreja é edificada sobre Cristo Jesus como o Filho de Deus e não sobre Simão Pedro. Isto e confirmado, mi hermano, pelas palavras de Paulo à igreja de Corintios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Escute bem, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, a Jesus Cristo. Paulo colocou este alicerce naquela cidade quando pregou que Jesus era Cristo, o Filho de Deus. Além disso, Cristo falou da igreja no singular, diferenciando-se das outras em nome, doutrina e prática. Cristo estabeleceu apenas uma igreja em singular e não igrejas plural. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, a expressão a igreja de Cristo significa as congregações locais pertencentes a Cristo, que têm a mesma fé e prática, onde Cristo é a cabeça. Então, a igreja foi fundada por Cristo. Você que estão ouvindo, acredito que concordam com o que a Bíblia diz. Cristo é o Filho de Deus, quem edificou sua igreja a preço de seu próprio sangue. Agora vamos a responder a outra pergunta. Quando a igreja de Cristo foi estabelecida? É importante também conhecer o tempo em que a igreja foi estabelecida para diferenciá-la das falsas igrejas modernas que foram estabelecidas muito tempo depois da igreja verdadeira. Já temos conhecimento bíblico que a igreja foi fundada por Cristo. Agora, quando foi fundada? Sabemos que a igreja foi fundada no dia de Pentecostés. Vamos a ler isso em Atos capítulo 2. Você pode dar leitura aí em sua casa. Foi no ano em que nosso Senhor morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Sabemos por Lucas que Jesucristo foi batizado e começou seu ministério quando tinha como 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Sabemos que a Páscoa era celebrada uma vez por ano pelos judeus. Calculando as vezes que a Páscoa é mencionada durante o ministério de Cristo, parece que houve cerca de 3 anos ou 3 anos e meio entre o batismo e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Somando isso, são aproximadamente 33 anos. Por isso, acredita-se que foi no ano 33, no dia de Pentecostés, que a igreja foi estabelecida. Mas o importante aqui, meus irmãos e amigos, não é o cálculo dos anos, porque eu posso estar errado ou alguém pode discordar desse cálculo. Precisamos saber que a igreja foi estabelecida no dia de Pentecostés, no mesmo ano em que Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Seja qual seja o ano exato. Vou esclarecer algo aqui. Não importa a habilidade que você tenha para procurar o dia exato em que foi estabelecida a igreja através da sucessão apostólica. Isso não tem muita importância, porque este mesmo argumento é usado por muitas denominações para garantir que sua igreja é a verdadeira igreja. Por exemplo, a Igreja Católica Romana usa este argumento. A Igreja Ortodoxa Grega faz esta afirmação. Algumas denominações protestantes também argumentam o mesmo. Eu sei que
Está se perguntando ali, como sabemos então qual igreja está certa? Vamos a ver o melhor conselho do dono da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículo 39. Você estuda cuidadosamente a Escritura porque pensa que nela você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. E é isso que estamos fazendo, estudando cuidadosamente o que a Bíblia diz. Meu irmão, a primeira igreja, seu crescimento, doutrina e prática foram registrados para nós no Novo Testamento. Jesus e seus apóstolos avisaram que falsos mestres surgiriam, e certamente parece ter sido assim, de acordo com algumas epístolas do Novo Testamento. Os apóstolos tiveram que lutar desde o início contra os falsos mestres. Você vai me desculpar, mas em nenhum lugar nas Escrituras é mencionado que ter a capacidade de traçar as raízes até a primeira igreja é o método para provar se a igreja é verdadeira. Se você quer saber se uma igreja é falsa ou não, compare seus ensinos e práticas com a igreja do Novo Testamento. Portanto, se você é cristão, tem Bíblia. Você mesmo pode testar se a igreja a que você pertence é verdadeira ou não. Compare seus ensinamentos com o que a Bíblia diz. Eu quero motivá-lo a fazer isso através de todo esse estudo deste canal. Vou enfatizar que a primeira igreja é a igreja registrada no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos e as epístolas. E a igreja original e verdadeira, descrita em grande detalhe na Escritura, é o modelo e exemplo que Deus deixou para sua igreja. Em nenhum lugar do Novo Testamento você encontrará a verdadeira igreja fazendo as seguintes coisas. Por exemplo, rezar a Maria, venerar a Maria, submeter-se a um papa. Não se submeteram a um único pastor, visto que a igreja bíblica tinha pluralidade de pastor. Não vemos criança batizando, não vemos pastora, não vemos a igreja exigindo dízimo, observando a ordenança da lei de Moisés. Você, meu irmão, não precisa ser mente da Bíblia para entender que estas coisas são falsas práticas, e com um estudo sincero do Novo Testamento, notamos claramente que muitas igrejas de hoje não é a mesma igreja descrita em Novo Testamento. Vamos a concluir o estudo até aqui e continuaremos analisando a verdadeira igreja através da Bíblia. Agradecemos a atenção e convidamos a se inscrever no canal, que continuaremos postando estudos bíblicos importantes para a igreja. Sempre te lembrando, e conhecerão a verdade, e a verdade os hará livre. Deus abençoe. Tchau, tchau. Senhor, que a luz da tua face